Olá, beldades. Meu Deus, eu não sei mais como se faz isso. Então, gente, eu tô há 2 meses sem atualizar o canal. Eu vou tentar explicar nesse vídeo o porquê, ou pelo menos uma pequena parcela do que aconteceu na minha vida pra eu ter ficado 2 meses sem ter esse contato aqui no YouTube. Alguns de vocês viram por cima as coisas que aconteceram e que eu não poderia deixar de ter falado nas redes sociais, mas tem coisa que ninguém sabe, que eu não comentei, que não calhava comentar em nenhuma rede, até porque, né? Eu vou falar sobre isso aqui hoje. Faz um tempo já que eu lido com ansiedade. E ansiedade que eu falo aqui não é aquela ansiedade saudável que você sente, sei lá, quando o seu namorado vai na sua casa, ou quando você tá esperando uma notícia e não consegue conter a angústia, alguma coisa assim. Não. A ansiedade que eu falo aqui, que eu sofri, é a ansiedade que é causada pelo medo. Um medo de fazer qualquer coisa, até mesmo sair de casa. Isso é muito triste porque acarreta outras milhões de coisas. Não começou só no ano passado, há muito tempo eu sofro com isso, mas no final do ano passado estava se tornando algo insuportável e ninguém sabia. Vocês sabem que eu viajei no ano passado e antes de pegar o avião no aeroporto eu tive uma crise de pânico muito tensa, muito forte, que me fez pensar bastante nas 12 horas de voo, no que eu poderia fazer quando retornasse ao Brasil pra tratar isso, porque eu precisava de toda forma tratar. Bom, até aí temos uma história. Agora eu vou começar outra história que é mais pessoal, porque trata um pouco sobre família e etc. Desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, eu sou muito apegada aos meus avós, todos os avós sem exceção, porém aos meus avós maternos um pouco mais pela convivência. Eu convivi um pouco mais com eles do que com os meus avós paternos, mas não muda o fato de que eu sou apegada a todos. Quem me conhece pelo menos um pouquinho, ou já viu outros vídeos do canal, sabe que eu falo com muito carinho e muita saudade do meu avô materno. Meu avô materno faleceu quando eu tinha 9 anos, quase 10, e pra mim foi muito pior uns anos depois, porque eu aprendia muito com meu avô. Porém, no momento que eu perdi, não foi aquela coisa de, oh meu Deus, não sei o que fazer, tô desolada. Não, porque primeiro eu era uma criança, segundo que eu senti muito mais falta depois mesmo. Quando eu fui entendendo melhor as coisas da vida, os dilemas e etc, e aí eu fui lembrando dos ensinamentos dele, principalmente também porque ele me incentivava muito a ler. E essa proximidade com meu avô também gerava proximidade com a minha avó materna. A minha avó materna sempre foi minha melhor amiga. Sabe aqueles questionários que tinham na sala de aula, se você for uma criança ou adolescente dos anos 2000, você vai saber? Tinham várias perguntas, tipo, de quem você gosta, o que você mais gosta de fazer. E aí perguntava, qual é a sua melhor amiga? Eu sempre respondia minha avó Zélia, que Zélia é o nome dela. Porque ela sempre foi minha melhor amiga, eu sempre contava tudo pra minha avó. Muitas e muitas vezes ela foi até minha mãe e não só minha avó. Depois da perda do meu avô, minha avó teve vários problemas, ela tinha que fazer acompanhamento com psicólogo, psiquiatra constantemente, terapia, não podia ficar sozinha, muitas coisas aconteceram e que foram aproximando ainda mais eu e ela, porque eu tava sempre ali junto com ela e ela dizia que eu fazia bem, enfim, foi aproximando cada vez mais. Chegou um ponto que os netos que moravam aqui com ela precisavam se mudar ou precisaram trabalhar o dia inteiro e não tinham mais condições de ficar cuidando dela. O que aconteceu foi que a minha família se mudou pra ficar morando com a minha avó. Então a gente morou desde 2011 até fevereiro desse ano com a minha avó. Foram 6 anos e pouco morando juntas, com uma convivência mais absurda ainda do que antes. Há alguns anos a minha avó já estava com alguns problemas respiratórios, estava vivendo no hospital. A partir do ano passado começou a piorar muito o negócio, começou a ficar bem mais pesado. Eu acho que eu nunca comentei isso em redes sociais, mas eu cuidava muito da minha avó junto com a minha mãe. Então eu via e sentia tudo aquilo que estava acontecendo também. E foi muito difícil pra mim não conseguir falar sobre isso com vocês. E não conseguir falar sobre isso com ninguém, praticamente. E eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em me abrir, em desabafar com qualquer pessoa que seja. Eu tenho muita dificuldade. E esse eu acho que foi um ponto principal de eu ter ficado 2 meses sem fazer vídeo, porque eu demorei a reconhecer que eu precisava de ajuda. E como eu tava dizendo, a minha avó foi piorando no ano passado, ela não tava mais lúcida, tipo, ela não reconhecia alguns filhos até dela, e desde o ano passado até o começo desse ano, eu já tava na minha cabeça com aquilo de despedida, sabe? Quando uma pessoa tá muito doente ou tá muito idosa, a gente fica já, eventualmente, com isso na cabeça de que daqui a pouco ela vai partir, daqui a pouco ela vai morrer, e você vai ter que lidar com isso, independentemente você queira ou não. Isso é involuntário, né, gente? Aconteceu que Natal e Ano Novo não foram lá aquelas coisas, porque eu sempre tava com isso no subconsciente. Tipo, eu tava aqui aproveitando muito com os meus amigos, mas no momento que eu ficava 1 minuto sem nada na cabeça, sem alguém falando do meu lado, na mesma hora eu já lembrava dela, já lembrava da situação e ficava agoniada querendo ir pra onde ela tava, sabe? Porque eu ficava pensando, cara, imagina se acontece alguma coisa e eu não tô lá, eu vou poder fazer alguma coisa, eu vou poder ajudar, sabe? É um pensamento que depois eu descobri que eu tinha muito
por querer estar no controle de tudo, por querer saber sobre tudo. Enfim, a minha avó acabou sendo internada no começo desse ano, em janeiro, e quando os bombeiros vieram pegar ela aqui em casa, porque ela tava tendo uma crise, a gente chamou os bombeiros, a gente achou melhor já ter profissional mesmo cuidando dela desde aqui. Eu já sabia que ela não ia voltar. E foi a última vez que eu a vi, assim. Foi quando ela saiu daqui de casa na maca. Já tava todo mundo preparado, assim, pra qualquer coisa que viesse a acontecer. Dia 21 de janeiro, a minha melhor amiga se formou. E ela é de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. Fica a 6 horas daqui, mais ou menos. 5 horas e pouco. E eu e os meus amigos, a gente tinha alugado uma van. E quando tava chegando no dia, tipo, dia 20, a minha avó deu uma piorada. E eu fiquei, cara, não vou. Porque se eu for e acontecer alguma coisa, eu nunca vou me perdoar. Porque eu tava totalmente desnorteada. Totalmente, gente. Mesmo se tivesse alguém que chegasse assim, calma, tu não vai poder fazer nada. Tu vai ter que lidar com isso e ponto. Eu tava fora de mim. Fora daqui. E qualquer coisa que falassem pra mim, eu não acataria, eu não escutaria, entraria por aqui, sairia por aqui. E aí meus amigos sugeriram pra mim, Bel, vamos, porque a tua cabeça não vai parar um minuto se tu ficar aqui sozinha, e tu vai ficar pensando na formatura também, etc. E se acontecer qualquer coisa, a gente fala pro motorista virar e voltar na hora. E aí eu pensei um monte, pensei, decidi que nessas condições de qualquer coisa, largar tudo e vir, eu iria. É lógico que eu não consegui aproveitar da forma que eu aproveitaria se não tivesse outra coisa na minha cabeça, mas foi bom estar lá porque eu me distraí bastante. Eu me distraí verdadeiramente por algumas horas, a ponto de que eu nem lembrava mais como era aquilo. Eu não me lembrava mais como era se sentir leve daquela forma. Ok, a gente foi lá, foi na festa dela também. Voltamos pra cá, era mais ou menos umas 3 da manhã, 3 e pouco quando a gente saiu de lá. A gente chegou aqui quase 9 da manhã. Detalhe, todos os meus amigos dormindo na van e eu a única acordada, bem louca, falando com o motorista. Isso era de novo fruto da ansiedade. A gente chegou aqui mais ou menos umas 9, eu me lembro que 10 horas eu tinha acabado de deitar na minha cama, assim, deitei na minha cama, olhei o meu celular, tá, 10 da manhã. Pensei, vou dormir umas 3 horinhas, daqui a pouco eu levanto. 10h05 da manhã, meu irmão bateu na porta do meu quarto e veio me avisar que a avó tinha falecido. Eu literalmente, eu abri a porta do quarto, meu irmão falou, falei, tá, fechei a porta do quarto, deitei na cama e chorei muito. Sabe quando parece que tu só tava esperando isso pra botar tudo pra fora? Exatamente assim que eu me sentia. Eu nunca tinha chorado assim na vida, né? Na vida, de certeza absoluta que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida. Até aquele momento, em 23 anos de vida, eu não conhecia um mundo sem a minha avó. Eu conhecia um mundo que eu não possa sair daqui do meu quarto e ir ali no quarto dela e falar com ela, sabe? E a minha avó era uma pessoa muito alta astral. Então a gente decidiu ter um velório de 4 horinhas, foi bem rápido o velório. Inclusive, depois de voltar do crematório, eu e a minha família, a gente foi lá num bar e fez um brinde a ela, porque era exatamente isso que ela queria. A gente comeu horrores, bebeu horrores e fez um brinde pra ela. De verdade, foi muito bom aquele momento, porque foi um momento que pôs fim ao sofrimento, sabe? Tanto o sofrimento da família quanto o sofrimento dela mesmo, de estar numa cama de hospital por semanas. E aí, depois disso, veio o luto, né? O luto de verdade. Nunca tinha acontecido na minha vida eu perder alguém que morava junto comigo. E voltar pra casa, depois disso, é muito pior. Muito pior. Tudo nessa casa me faz lembrar minha avó. Tudo. Desde as infinitas flores no jardim aqui da minha casa que eu plantei com ela, até o corredor da casa que eu brincava com ela, até o quarto, banheiro, cozinha, tudo me lembra ela, tudo. E esses 2 meses que eu fiquei sem gravar vídeo foi o tempo que a minha cabeça precisou pra entender, pra transformar essa dor de enxergar minha avó em todos os lugares dessa casa em algo bom, em algo que não me destrua toda vez que eu me lembre, em algo que me engrandeça. Basicamente eu dizendo pra mim mesma que eu respeitaria o meu próprio tempo. Eu não conseguiria gravar vídeos se eu tivesse naquela situação que eu tava há 2 meses e meio. Eu não conseguiria falar com vocês, eu não conseguiria fazer nada. Nesse tempo aconteceram muitas coisas, eu tive outras crises, tanto de ansiedade quanto de pânico. Eu fui procurar ajuda. Sim, Isabel foi procurar ajuda, oh meu Deus. Pois é. Apesar desse impasse que eu tenho, dessa dificuldade, eu gostei bastante do resultado, tô gostando ainda porque eu tô fazendo acompanhamento médico. O que eu posso garantir pra vocês é que a minha saúde mental está sendo tratada, tá em construção novamente. E o que eu cresci, não cresci porque vai parecer que eu tô me achando, mas o que eu mudei nesses 2 meses e meio, eu nunca mudei em toda a minha vida, porque foram meses de autorreflexão, autoconhecimento e muita autocrítica. Eu comecei em 2017 com 3 avós e agora eu tô em abril com um só, porque a minha avó paterna também
faleceu. Faz nem um mês que ela faleceu, faz pouco tempo. Mas assim, no dia que eu ia gravar a volta do canal, a minha avó paterna passou mal lá na casa dela. E aí eu não tinha clima, né, gente, pra fazer isso. Ela ficou uma semana na UTI e acabou não resistindo. Mas eu não quero entrar em detalhes, porque tudo que eu falei da minha avó materna, vocês podem aplicar na avó paterna também. Perdi 2 avós. Um vazio, um buraco gigante se instaurou no meu coração. E ele... Cara, vai demorar muito tempo pra ele ser tapado, sabe? Muito, muito, muito tempo. Se algum dia ele conseguir ser tapado. Eu vou ficar toda borrada. Bonita. E eu precisava contar tudo isso pra vocês, pra falar que eu fui diagnosticada com depressão. Eu não tava saindo de casa, gente. Não é só isso, eu não estava saindo da minha cama. Eu não tava mais comendo, eu não tava mais conversando com ninguém. Eu não tava mais tendo vontade de fazer nada, não só fazer nada por cansaço, mas por exaustão. Não aguentava mais nada. A minha cabeça tava cheia, eu tava cansada mentalmente. Quando aconteceu de eu não conseguir mais ir pro único refúgio que eu sempre tive, que foi a escrita, eu fui procurar ajuda. E a partir do momento que a gente procura ajuda e aceita que precisa de ajuda, tudo muda. E isso não pode ser motivo pra gente se envergonhar. Eu não sei se eu falaria, nossa, eu passaria por tudo isso de novo, porque isso me trouxe até aqui. Eu vivi uma dor que eu não desejo pra ninguém. Ninguém. E carregar essa dor é bem complicado, porque a gente simplesmente não sabe o quanto a gente aguenta. A gente não sabe se amanhã a gente vai conseguir aguentar o tanto que a gente tá aguentando hoje. Então eu não tenho como chegar e falar assim, eu passaria por tudo de novo. Eu não sei se eu passaria. Essa é a real. O único conselho que eu tenho pra vocês, se vocês estão passando por um momento parecido com o meu, vocês estão passando por algo que eu descrevi aqui, que eu passei ou que eu tô passando, procura ajuda. E sim, o canal voltou. Eu não desisti de fazer vídeos, eu não desisti do canal, eu não desisti de nada disso. Eu ainda estou escrevendo meu livro solo, ele vai sair neste ano. Eu não tenho data ainda, mas é no 2º semestre, tá, gente? Essa é uma parte de mim que vocês ainda não conhecem, porque eu não pude mostrar totalmente no Amor nos Tempos de Likes, mas no meu livro solo vocês vão conhecer. De novo, muito obrigada. Eu nunca vou conseguir agradecer todas as mensagens de amor, de carinho, de compreensão que vocês mandaram nesses 2 meses e meio. Não é à toa que eu tenho as tatuagens que eu tenho também. Isso era uma coisa que me dava muita força, assim, na hora que eu tava precisando, sabe? Essa última tatuagem de um ponto e vírgula que eu fiz no ano passado foi muito importante nesse momento. Porque essa tatuagem significa que a nossa vida é cheia de pequenas interrupções, mas que elas não são o ponto final. Então, principalmente com relação ao conteúdo aqui no canal, muita coisa vai mudar. Eu não vou deixar de falar de livros, série, música, filmes, minha opinião sobre assuntos polêmicos ou nem tão polêmicos assim. Eu continuo sendo aquariana, tá, gente? Não vou deixar de debater ideias aqui. E é isso aí. Eu espero ver vocês no vídeo que vem. Muito obrigada por tudo. Não esquece de dar joinha no vídeo. Um beijão. E agora eu vou ler os comentários que vocês vão deixar aqui embaixo e responder o máximo que eu conseguir. Tchau!